E aí pessoal, aqui quem vos fala é o Chapéu de Couro. Aqui nesse canal eu falo de tópicos diversos, todos abordando algum aspecto relacionado a um dos assuntos de que eu mais gosto, o Brasil. Então, se você também é apaixonado por esse país do jeito que eu sou, já deixa o seu gostei no vídeo, comentem o que vocês acharam dele, se inscrevam nesse canal e ativem o sino das notificações para não perderem os próximos vídeos. Eu estava preparando outra coisa para o tema desse vídeo, mas não tem como não falar de algo que me deixa muito irritado e indignado com o povo brasileiro em geral, mas principalmente com o pessoal da minha região do país, o Nordeste. Ultimamente tem ganhado certa popularidade a ideia de que alguns estados brasileiros tinham que deixar de existir e seriam incorporados a outros estados, como Sergipe, por exemplo. Essa ideia seria um enorme retrocesso para o nosso país e não faz o menor sentido, nem de um ponto de vista econômico, cultural e nem político. Mas eu vou abordar melhor esse assunto no próximo vídeo. O que me chamou mais a atenção, Sergipe tem um PIB per capita muito baixo e por isso deveria deixar de existir. Isso é um péssimo argumento, porque um PIB per capita por si só não define a qualidade de um estado, muito menos a qualidade de vida nele. Porque se fosse assim, o Rio de Janeiro seria um estado melhor de se viver do que São Paulo, ou o Mato Grosso seria melhor de se viver do que em Santa Catarina. O PIB per capita mede apenas a produtividade média de trabalho de um país ou região. E estados ou países com populações menores têm maior facilidade de conseguir pontuações elevadas no PIB per capita do que países com populações maiores, a não ser que eles tenham um alto PIB nominal proporcionalmente ao do país com população menor, o que é muito difícil. Mas esse argumento toca num ponto importante, que é a baixa produtividade do trabalho do povo nordestino. Segundo a lista publicada pelo IBGE-2, os 9 estados com o menor PIB per capita do Brasil são os 9 estados nordestinos. E é isso, né, Nordeste? Vamos melhorar, gente. O problema, nesse caso, não é de Sergipe especificamente. Nós temos o 24º PIB nominal brasileiro, o que é bem ruim. Ainda estamos à frente de Roraima, Amapá e Acre, mas são todos estados com menos de 1 milhão de habitantes. E atrás de Rondônia e Tocantins, estados com uma população menor que a nossa. E temos o 22º PIB per capita, o que nos deixa à frente de outros 5 estados do Nordeste: Maranhão, o estado mais pobre do país, Piauí, Ceará, Paraíba e nosso vizinho Alagoas. Mas precisa se levar em consideração o fato de termos uma população minúscula de apenas 2,1 milhões de pessoas. Gente, Salvador tem mais gente que Sergipe. Somos insignificantes no cenário macroeconômico brasileiro. Mas esse cenário é realmente preocupante porque levanta outra solução mirabolante que vem ganhando força na internet ultimamente. A ideia de dividir o Brasil em norte e sul, com norte e nordeste ficando de um lado e sul, sudeste e centro-oeste ficando do outro. Diferente da outra ideia, essa faz sentido economicamente, já que o norte e o nordeste são as regiões mais pobres e atrasadas do país. Isso me preocupa, porque eu quero ver o Brasil unido, né? Eu inclusive estou escrevendo uma epopeia a esse respeito, As Crônicas de Alarme, que ficará pronta em breve. Dentre as reclamações que contribuem para esse desejo de separar o país, está a representatividade desproporcional do Nordeste na Câmara dos Deputados em relação à sua população, o que eu concordo totalmente. O número de deputados em geral tinha que cair, mas especialmente da região Nordeste. Podia cortar uns 50 deputados sem pensar duas vezes. E no Senado, por termos mais estados. Mas a solução desse problema é simples: divide os estados das outras regiões em estados menores e diminui o número de senadores para 2 por estado. Enquanto que a outra reclamação é de que o Sul e Sudeste contribuem mais em questão de impostos e recebem de volta menos do que outras regiões do país. Mas isso é simplesmente um equívoco. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um artigo explicando e desmentindo esse engano. Mesmo que essas razões citadas não sejam suficientes para justificar separar o país de novo em Estado do Maranhão e Estado do Brasil, o problema da baixa produtividade econômica do Nordeste continua. E isso, infelizmente, é uma questão cultural da nossa região, que precisa mudar. A nossa geografia é nefada em relação às outras regiões do país, pela existência da caatinga, popularmente conhecida como sertão. Seu clima semiárido e a pouca disponibilidade de água. Mas isso não pode, por si só, condicionar toda a nossa região à pobreza. O litoral nordestino é rico. O que realmente precisa ser mudado é a cultura do Nordeste. Principalmente 3 atitudes que precisam ser mudadas para que possamos
ser um povo mais próspero. A dependência do assistencialismo, das leis de incentivo governamental e do funcionalismo público. Esses pontos merecem cada um seu próprio vídeo explicando. Qualquer brasileiro hoje em dia consegue perceber que nos tornamos um povo extremamente dependente de programas de assistencialismo, principalmente o Bolsa Família. O problema desses programas é que eles viciam e isso desencoraja a pessoa em idade economicamente ativa a procurar um emprego. Segundo os dados mais recentes, por exemplo, Sergipe tem 357.444 trabalhos de carteira assinada e 351.651 beneficiários do Bolsa Família. Mesmo que o número de trabalhadores de carteira assinada em Sergipe tenha tido o segundo maior crescimento do país, o número se equipara ao do assistencialismo no estado. E até recentemente era inferior, o que significa que tinha mais gente recebendo Bolsa Família do que trabalhando de carteira assinada. Não tem como ser produtivo desse jeito. E eu sei que existem estados ainda piores do que Sergipe nesse quesito. Imagina só, metade da população trabalhando para sustentar a outra metade. Outro problema é a dependência das leis de incentivo fiscal. Alguns setores são totalmente dependentes disso, principalmente o setor artístico, do qual eu faço parte. Essas pessoas não conseguem levar à frente um único projeto artístico sem um Aldir Blanc ou um Paulo Gustavo. Gente, vocês não conseguem juntar um dinheirinho e financiar seu próprio livro, álbum musical ou filme, etc. Eu comecei a fazer cordéis com R$ 100 que minha mãe me deu. Transformei esses 100 em 400, reinvesti 100 na produção de mais cordéis, fiz mais 500 e assim por diante. E hoje em dia eu já tenho meu próprio equipamento e não preciso mais depender de gráfico. Você, artista, não consegue arranjar esse dinheiro trabalhando, pedindo para os seus pais, criando uma vaquinha online, qualquer coisa que não seja colocar a mão no dinheiro dos impostos do povo? Como você se sente a saber que o dinheiro dos teus impostos está financiando o livro de poesia do Zequinha que ninguém nem leu e que nem ele dá valor porque dá de graça para as pessoas? E esse dinheiro nem vai ser revertido em benefício para a população e nem vai ser feito de volta nas vendas do produto, enquanto você está aí morrendo na fila de espera do SUS. O último fator que contribui para essa baixa produtividade é o excesso de funcionalismo público. Explicando de um jeito simples e rápido, tudo que é do governo é ineficiente, porque para uma empresa ser produtiva, ela precisa estar sujeita a falir, se não entregar um bom produto ou serviço. E é isso que faz com que a iniciativa privada precise melhorar e entregar sempre um serviço ou produto melhor do que a concorrência. Porque senão ela oferece um produto melhor que o teu, com melhor custo-benefício, a tua empresa perde vendas e vai à falência. Isso nunca acontece com o governo, porque as empresas públicas são bancadas pelo dinheiro dos impostos, uma contribuição, entre aspas, forçada por parte do trabalhador, o que faz com que elas não precisem entregar qualidade ao público, porque elas nunca correm risco de falir. Eu cansei de ouvir minhas professoras da época da escola dizerem que nem precisavam dar aula nenhuma para gente, porque são concursadas e no final do mês iriam receber o dinheiro delas do mesmo jeito. Eu não estou dizendo que todos os funcionários públicos entregam um péssimo serviço, mas sim que eles não têm incentivo para entregar um bom serviço, e muito menos as empresas em que eles trabalham. Se o SUS tivesse risco de falir, não haveria gente morrendo nas suas filas sem ser atendidas. Se as universidades públicas corressem risco de falir, não haveria a horda de maconheiros lá dentro, que já estão há 10 anos sem nem terminar o seu curso. Se os Correios corressem risco de falir, bom, vocês já entenderam. Existem soluções para todos esses problemas. Tornar os benefícios e auxílios temporários e não renováveis, para que eles possam ajudar as pessoas a saírem de uma situação de pobreza, ao invés de perpetuá-la e premiar a preguiça e a desocupação. Exigir que o investimento das leis de incentivo gere retorno financeiro real e certificar-se de que apenas pessoas que realmente precisem possam pegar, não aqueles que têm condições de financiar seu próprio projeto, mas não querem pôr a mão na massa. Privatizar o maior número de empresas possível e, o mais importante de tudo, incentivar o empreendedorismo, que realmente gera riqueza. Somente assim podemos nos livrar desse parasitismo social que domina o nosso país e especialmente o Nordeste, e nos tornarmos ricos e produtivos de verdade. Pessoal, muito obrigado por assistirem até aqui.
e até semana que vem com um novo vídeo.